Você é imortal enquanto não se cumprir o propósito de Deus. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Atos, hoje no capítulo 23. Mas antes é necessário relembrar aquilo que temos falado em todos os vídeos aqui, da importância de você ler a Bíblia toda. Então, para isso, a gente tem sugerido a Bíblia 365. Nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. A gente tem pedido também que você, além de curtir esse vídeo, que você também compartilhe com seus amigos para que eles também possam ser abençoados. E também temos sugerido que você participe de um dos estudos que nós colocamos ali à disposição na igreja. Às segundas-feiras à tarde nós temos estudado o Sermão do Monte, na segunda-feira à noite Panorama Bíblico, na quarta-feira de 7 às 8 nós temos estudado o Sermão do Monte, na quinta-feira à tarde e à noite temos estudado o livro de Atos e aos domingos 1 Pedro. Então participe de pelo menos um dos estudos, porque eu tenho certeza que você será muito abençoado. Depois, então, dessas orientações e sugestões, eu queria destacar apenas um versículo aqui do capítulo 23, que é o versículo 11, que fala: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Aqui é o Senhor aparecendo para Paulo ali, enquanto ele estava preso na fortaleza. O que aconteceu aqui, só um panorama rápido aqui do capítulo 23, é que Paulo, então, ele foi levado ao sinédrio porque o comandante da guarda queria saber quais que eram as acusações ali contra Paulo. E diante dessa situação, houve um tumulto ali no Sinédrio, o Paulo foi retirado, foi levado novamente para a fortaleza, vai haver aqui também uma conspiração contra ele, o sobrinho dele vai ficar sabendo dessa conspiração e vai informar então o comandante dessa conspiração contra Paulo, e depois o Paulo vai ser então levado para Cesareia, para ali ele poder testemunhar então de tudo isso que está acontecendo, de qual que é esse problema que está acontecendo aqui entre os judeus. É, então o Senhor aparece para Paulo, falando então para ele ter coragem. A gente já tem falado isso aqui, falamos quando nós estávamos lendo ali o capítulo 20 aqui do livro de Atos, lá no versículo 23, o apóstolo Paulo fala, despedindo ali da igreja então de Éfeso, ele fala então, citando então agora o versículo 23 do capítulo 20, Paulo fala: só sei que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Então, a gente já falou aqui também que lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, o profeta fala que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E é isso que a gente vê acontecendo aqui, mais uma vez, na vida de Paulo. O Senhor aparece para ele, mostrando para ele tudo o que vai acontecer na vida dele e também o propósito dele. Então, aqui o Senhor está falando para Paulo ter coragem, porque nada vai acontecer com ele ali em Jerusalém. É necessário que ele vá até Roma para testemunhar lá em Roma. Então, enquanto não se cumprir esse propósito na vida do apóstolo, ele é imortal, nada vai acontecer com ele. O que acontece é que a gente percebe, lendo os textos, que Deus permite que certas coisas sejam conhecidas por ele. Por exemplo,
O Senhor tinha acabado de falar então com ele para ele ter coragem, que ele precisava ir até Roma. E aí então é montado aqui por cerca de 40 homens, se dispõe então para montar ali uma armadilha para matar Paulo. O que acontece é que o sobrinho de Paulo fica sabendo e vai contar para Paulo. E aí Paulo então pede para ele ir contar para o comandante, porque o comandante tem interesse em guardar a vida de Paulo, preservar a vida dele, porque Paulo então falou que ele é um cidadão romano. A gente precisa pedir a Deus sabedoria para lidarmos com cada uma das circunstâncias que vão acontecendo nas nossas vidas, porque nada acontece nas nossas vidas por acaso, mas o Senhor vai falando conosco o tempo inteiro. Eu não sei as coisas que Deus já tem revelado para você a seu respeito, a respeito do propósito dele para a sua vida, mas uma coisa eu posso te dizer: quanto mais próximos nós nos colocamos diante de Deus, quanto menos desse mundo e mais do céu acontece nas nossas vidas, mais isso vai se tornando uma verdade nas nossas vidas. Então, nós vamos nos relacionando mais com o Senhor e Ele vai mostrando com mais detalhes aquilo que Ele tem ali para a nossa vida, o propósito dele para as nossas vidas. Então, a minha sugestão para você é que você ore nesse sentido. Não peça para Deus mostrar tudo o propósito dele para a sua vida, mas pergunte para ele apenas qual que é o próximo passo que você deve dar, porque é isso que a gente vai percebendo aqui na vida de Paulo. Primeiro, Paulo então sentiu no espírito que ele deveria ir para Jerusalém. Agora que ele está em Jerusalém, o Senhor aparece para ele e fala que ele precisa ir até Roma. Quando a gente estiver lendo ali Romanos, a gente vai ver ali no livro de Romanos, Paulo falando da intenção dele de chegar até a Espanha. Então o Senhor vai mostrando cada um dos propósitos dele na nossa vida, porque, como diz a canção, nunca foi sobre nós, é tudo sobre Jesus Cristo. Ele quer salvar o mundo e é necessário, como ele falou lá no capítulo 1 de Atos, que a gente seja revestido de poder. E depois a gente vai então de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra para pregar o evangelho. Algumas coisas que vão ficando nítidas aqui no livro de Atos é o propósito de Deus, as coisas que tentam parar e impedir a igreja, como que o diabo tenta parar e impedir a igreja. Nós vimos isso até ali no capítulo 6, não é assim? Então o diabo tenta parar a gente por causa do medo, do sofrimento. Então ali quando os apóstolos Pedro e João apanham, são colocados diante do sinédrio. Depois, uma outra forma que o diabo tenta parar a igreja é por meio então ali de uma corrupção moral, que é o que a gente viu, o comportamento de Barnabé e o comportamento de Ananias e Safira. Outra coisa que o diabo tenta fazer para impedir o avanço da igreja é a distração, quando apareceram ali então as viúvas dos gentios e as viúvas dos judeus ali, e aí eles estavam negligenciando a pregação do evangelho para cuidar então dessas necessidades. Então a gente precisa ficar atento, porque o diabo tenta parar o avanço da igreja, e a gente vai percebendo e aprendendo essas coisas aqui no livro de Atos. Mas a gente também foi aprendendo aqui no livro de Atos que Deus tem um propósito e que ele vai mostrando para os servos dele esse propósito, e que a partir desse momento em que ele revela o propósito, o reino vai avançando. Então saiu ali de Jerusalém, a igreja saiu ali de Jerusalém, onde ela ficou ali durante algum tempo, foi para Judéia, foi para Samaria, e aí agora está indo pelos confins da terra. Paulo faz aí, até esse presente momento aqui, 3 viagens missionárias. Então, para o avanço
do reino de Deus em todo o Império Romano. Ele tem a intenção de ir até o final do Império Romano, que é ali na Espanha. Para eles, então, ali seria os confins da terra, não é assim? Mas o Senhor, o tempo inteiro, está fortalecendo a igreja, fortalece os seus. A gente está vendo aqui mais detalhadamente a vida de Paulo, mas a gente lendo a Bíblia, a gente percebe que isso acontece com os profetas, com os servos do Senhor. Nós somos servos do Senhor e precisamos cumprir o propósito pelo qual Ele nos colocou nesse mundo, pelo qual Ele nos chamou. Então, que você, meu irmão, se coloque à disposição de Deus para cumprir o seu propósito aonde Ele tem te colocado, começando pela sua casa, na sua família, com seus vizinhos, no seu local de trabalho, aonde você estuda, aonde o Senhor tem te colocado, que você venha frutificar, que você venha trazer essa boa nova, esse conceito correto do evangelho, porque isso nós também aprendemos aqui em Atos, a pregação do evangelho, a importância da pregação do evangelho, porque a forma como Deus resolveu salvar o homem é através da pregação do evangelho. Nós pregamos o evangelho, mas quem convence o homem é o Espírito Santo. Então pregue o evangelho, pergunte para o Senhor qual é o próximo passo que você tem que dar, porque certamente o Senhor há de te mostrar, assim como fez com o apóstolo Paulo, encorajando, falando com ele, fortalecendo ele. O Senhor é contigo. Sê tu uma bênção no nome de Jesus.